Fala galera, Dodô aqui na área, hoje para falar sobre síndrome do pânico. Eu vou te explicar o que é a síndrome do pânico, né? O que você precisa saber e principalmente como você lida com a síndrome do pânico. Quais são os conceitos básicos para que você se sinta bem, para que você viva bem. E galera, eu vou falar um negócio agora que é muito importante, tá? Eu falo isso com propriedade porque eu lido com síndrome do pânico há mais de 6 anos. Vivo muito bem, eu não deixo de fazer coisas que eu gosto por causa da síndrome do pânico. No começo foi muito difícil, tá? Eu confesso que foi bem horripilante. Até o próprio nome, né? Pânico, olha só, isso já remete a um negócio muito ruim. Então, só pra você ter uma ciência que, cara, é algo realmente que afeta a vida de muitas pessoas que não conseguiram ainda, tá? Porque não conseguiram ainda porque não tomaram algumas decisões importantes para que isso aconteça. Mas eu vou estar explicando nesse vídeo direitinho pra você o que é, o que você precisa fazer e como você vai lidar com a síndrome do pânico. Então, fica ligado até o final desse vídeo e vamos lá pro conteúdo. Então, síndrome do pânico, né? Eu preparei alguns tópicos aqui para vocês muito interessantes para a gente estar discutindo, conversando e adquirindo conhecimento, tá? A síndrome do pânico, ela é aquela sensação de muita impotência. Ela pode causar muita sudorese, você ficar suando, taquicardia, coração, esse particularmente eu tive muito, né? Muita taquicardia, momentos de paralisia total do corpo, tá? São duas coisas que eu tive quando eu comecei a entender o que era síndrome do pânico e tive crises muito fortes, né? Por não saber como lidar e principalmente não saber o que estava acontecendo com o meu corpo. Quando a gente é muito jovem, até quando mais velho a gente não tem total conhecimento das coisas, né? O conhecimento a gente vai adquirindo conforme a gente vai correndo atrás. Mas quando você é jovem, menos conhecimento você tem porque, teoricamente, você tem menos anos de vida. Só que eu sei que isso aqui não é só um exemplo muito generalista, porque a gente tem às vezes jovens com muito mais conhecimento que muitas pessoas mais velhas. Mas, a grosso modo, assim, geralmente é isso que acontece. A gente tem pouca experiência de vida e a gente acaba tendo menos experiência. E eu sou de uma década, tá? Talvez pessoas estejam assistindo esse vídeo, seja de uma década anterior a minha e assim vai indo. A gente tem muito pouco conhecimento e acesso à informação, né? Que essa questão da internet, tá, tudo bem, já tem há bastante tempo, tem, mas não é tanto tempo assim. E principalmente você que veio aí talvez de uma região mais afastada, assim como eu do interior, você tinha menos acesso a esse tipo de informação. Então, conforme eu fui estudando, eu fui entendendo e você vai aprendendo, né, como lidar com várias situações, tá, da sua vida, vários tipos de transtornos que você antigamente poderiam taxar como loucos, tá, e pessoas fora da caixa, né. Hoje você consegue enxergar, né, entender que a ciência está ali para te ajudar. Então, primeiro ponto, tá? Síndrome do pânico não é frescura, é algo realmente muito ruim e eu vivi isso na pele, né? Na verdade, eu vivo com isso na pele, né? Quem tem síndrome do pânico, né, transtorno de síndrome do pânico, sabe que você não desaparece isso da sua vida, você convive com ela, você aprende a lidar com ela, né? E digo, tá? Depois que você aprende a lidar, é como se você não tivesse. Você tem, sempre tem algum fiozinho que você sente, alguma coisinha, mas você lida muito bem. Então, eu quero no começo, né, explicar por que é importante você procurar bons profissionais, tá? E quando eu falo bons profissionais, eu não tô falando do personal trainer, tá? Que é a minha profissão. Não, é você procurar um bom psicólogo, é você procurar um bom psiquiatra, caso haja necessidade de medicamento. E aqui é muito importante, tá? Cria-se um tabu que o medicamento, ele é algo muito ruim para o ser humano. Ah, porque você vai tomar esse medicamento e a pessoa ela vai ficar dependente do medicamento. Ela vai ter vários efeitos colaterais do medicamento que vai fazer muito mal pro corpo dela a longo prazo. O que as pessoas não colocam na cabeça, que é algo muito básico para mim e de fácil entendimento todos os efeitos no corpo humano que você tem, quando você tem uma crise de pânico, ou uma crise de estresse, ou uma crise de irritabilidade, você libera várias substâncias ruins que elas causam inúmeros efeitos deletérios para o corpo humano. O que é isso, Dodô? Explica para mim, deletério, que palavra bizarra é essa? Deletérios são efeitos ruins no corpo humano, tá? Então tem várias substâncias que você coloca, que você libera quando você se estressa demais, quando você briga, quando fica extremamente irritado, com pânico muito alto, estado depressivo, que são tão ruins, tá? Ou até piores, com um efeito colateral de um possível, tá? Vamos lá, um possível efeito colateral de um medicamento. Então você precisa muito pesar na balança. Pô, será que o medicamento é tão ruim? Eu não tô dizendo que você deve tomar medicamento, mas uma autoanálise, tá? E perder um pouco do preconceito com o medicamento se torna fundamental quando a gente vai falar de saúde mental e essa interação com o medicamento, tá? O medicamento ele não é algo ruim. Ele veio com a ciência para ajudar a gente a ter uma melhor estilo de qualidade de vida. Se você não precisa do medicamento, que bom, ótimo para você. Mas não deixe de tomar caso você tenha uma necessidade por causa de um possível preconceito que você tem ou de ouvir pessoas que não são da área falar sobre esse determinado assunto. Você precisa de profissionais. Então, um profissional da saúde da área da psicologia, né, o psicólogo, se tiver necessidade, um psiquiatra. E sim, você precisa treinar, você precisa ter um profissional te auxiliando na parte de exercício físico. E por que você precisa de um profissional na parte de exercício físico? Porque quando você treina, várias substâncias ali de dopamina, serotonina, você só consegue liberar através do exercício físico, principalmente exercícios aeróbicos, tá? Então os aeróbicos são fundamental caso você tenha alguma
dificuldade na liberação desses hormônios que vão fazer com que você se sinta bem. Se você pegar um psiquiatra, um médico, para você ter noção como é importante, tá? Ele faz a prescrição do medicamento e ele pede para a pessoa ir fazer algum exercício. Por quê? Porque aquele medicamento, ele age em conjunto com essa prática habitual do exercício físico, do movimento. Então, treinar, cara, é teu aliado, é teu amigo, é teu parceiro, é um casamento que você precisa ter com o exercício se você tem algum transtorno aí de ansiedade, porque é ele que vai te ajudar, sim, a ficar muito bem, a ter uma qualidade de vida 100%. E eu afirmo isso com razão, tá? Só que, claro, você precisa treinar, tá? E o exercício, ele não vai só agir nessa questão de você liberar mais serotonina, mais dopamina, mas também te ensinar a ter um controle da própria mente. Imagina comigo, tá? Você está sentado no seu sofá, na sua cadeira, em algum local, e você sabe que você tem que treinar. Só que aí o primeiro pensamento que passa pela sua cabeça é, eu não vou treinar, não quero, quero ficar comendo, vendo Netflix. O famoso zona de conforto, né? E é gostoso isso, só que a gente precisa vencer a nossa mente. E eu ensino a minha mente a vencer nesse primeiro ponto, a vencer essa procrastinação, essa falta de vontade, né? Ensina a minha mente a ser mais disciplinada, não é diferente com a síndrome do pânico. Por que não? Ou outras crises, por que não é diferente? Porque quando você começa a entender, tá? Que você consegue sim vencer a sua mente com algumas viradas de chave, alguns gatilhos, você também leva isso para outros âmbitos da sua vida, entre eles algumas crises. Pô, eu estou mal, não estou me sentindo bem. O que eu vou fazer para mudar? Eu sei que o exercício físico vai fazer com que eu me sinta melhor, vai fazer com que eu fique bem a longo prazo. Então eu vou fazer porque eu sou uma pessoa disciplinada. Então aprender a vencer a mente passa diretamente pelo ponto de exercício que você faz. Então criar uma rotina, ter o senso de controle, aquela percepção sobre autocontrole, o exercício te dá. E aí você tem inúmeras coisas. Geralmente quem tem pânico, tá? Tem uma dificuldade em pegar no sono. Então quando a gente treina, a gente vai lá, leva o corpo a uma exaustão física, a gente tem uma tendência a melhorar o sono. E aqui eu gosto de fazer um parênteses, tá? Eu falo sono, só que uma coisa que a gente tem que cuidar também, já tenho dificuldade pra dormir, né? Não se encaixa pra todo mundo, mas pra grande maioria. Eu tenho dificuldade pra dormir. Eu vou treinar à noite. Quando eu treino, principalmente exercícios que fazem com que eu tenha muita liberação de energia, como é que é o nome? Agora só que eu queria falar, a palavra ela sumiu. É sim, adrenalina, esse hormônio. Libera muita adrenalina. A adrenalina ele é um hormônio atuante no corpo por até 7 horas. Então imagina que você vai liberar adrenalina, por exemplo, 9 da noite na academia, treinando intenso, ouvindo uma música alta, e logo depois, tipo 11 horas da noite, você vai dormir. Isso é muito difícil você pegar no sono, porque a tua adrenalina vai estar lá em cima, até ela baixar, vai demorar. É aquela mesma relação com a cafeína, tá? Também a gente tem que tomar cuidado com esses liberadores de pico adrenérgico, adrenalina, porque vai dificultar na hora do sono. Então, quem tem dificuldade para dormir, uma dica é evite, tá? Treinar à noite. À noite é o momento que você tem que começar a desligar suas luzes, baixar a intensidade da sua luz, baixar o seu ritmo para que você tenha uma boa noite de sono. E uma coisa que eu gosto de levar para essa conversa, quando a gente fala de exercício e síndrome do pânico, que é a síndrome do pânico, por ela ter uma das principais sensações é aquela taquicardia, o coração batendo mais rápido. Algumas pessoas, ao estarem fazendo exercício, podem ter síndrome do pânico, podem ter crises de síndrome do pânico. Por quê? Você está correndo na esteira, tá intenso, o seu coração começa a bater mais rápido. Você começa a bater mais rápido, você pensa, caraca, acho que eu vou infartar agora. Nossa, isso muitas vezes pode ser um gatilho para você desencadear uma síndrome do pânico, tá? Uma crise de síndrome do pânico. Então, uma dica é, começa com exercícios mais leves e vai aos poucos intensificando, se você quer buscar essa melhora. Com o tempo, quando você estiver bem controlado com essas crises de ansiedade generalizada, que é essas crises de pânico, você vai conseguir fazer exercícios aeróbicos intensos sem ter esses gatilhos para uma eventual crise. Mas isso é com o tempo, tá? Uma dica que eu dou é comece devagar. Comece com exercício de força de forma progressiva, tenta realmente controlar a tua respiração no primeiro momento, trabalhar exercícios de alongamento e mobilidade são muito legais nessa fase de que você está aprendendo a lidar com a síndrome do pânico. E criar realmente uma rotina previsível, tá? Isso traz uma segurança para quem tem ansiedade, ou seja, criar rotina. Cara, criar rotina é muito bom. Criar rotina é você entender que você vai ter as suas alimentações ali, que horas você vai comer, que horas você vai treinar. Obviamente, quando você cria uma rotina, você quer seguir essa rotina extremamente certinha. E muitas vezes não acontece. E tá tudo bem. Mas você tendo a rotina bem estipulada ali, não digo erro, né? Mas essas saídas da rotina, elas tornam cada vez menos frequente. Você vive num mundo onde você tem que trabalhar, você tem pessoas envolvidas na sua vida, você tem um médico, você tem o seu treino, você tem o seu carro para pegar e sair e deslocar. Então são coisas que podem acontecer, que podem fazer que você saia dessa rotina, mas quando você começa a criar um hábito de criar uma rotina mesmo fidedigna, essas coisas acontecem muito, muito pouco, tá? E uma mensagem que eu tenho pra deixar pra você no final desse vídeo é, cara, se você tem síndrome do pânico, você não está sozinho, tá? Muita gente tem síndrome do pânico. Muita gente não fala que tem, porque tem medo do que as pessoas vão achar. Não tenha medo, porque quanto mais a gente falar sobre esse assunto, menos tabu ele vira. E é importante que as pessoas entendam que nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, então estamos
todos estamos propensos a ter alguma coisa. E falar sobre isso, gente, nossa, você vai estar ajudando muitas pessoas. Então, se você viu esse vídeo, você gostou desse assunto, você conhece alguém que lida com ansiedade, alguém que lida com pânico, compartilha com ela esse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, deixar o seu comentário, que eu vou ficar muito agradecido por você ter ficado aqui até o final comigo. E a gente se vê por aí. Um grande abraço para vocês, espero ter esclarecido um pouco desse assunto de exercício físico e pânico. Valeu!